nós temos aqui a presença do ex-prefeito da cidade de Timbó, Jorge Krieger, e que vai bater um papo com a gente. Vai bater um papo porque nos últimos dias a gente tem falado do ex-prefeito Jorge Krieger aqui na nossa programação, as polêmicas envolvendo aí a ponte, a placa, enfim, mas nós queremos ouvir dele, né? Não de outros, não de ouvir falar, mas nós vamos ouvir diretamente do ex-prefeito Jorge Krieger. Muito bem-vindo, bom dia, ex-prefeito. Bom dia, Aldair, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer poder retornar aqui aos microfones, um bom dia a toda a equipe aqui presente e já de antemão agradecer o espaço para que a gente possa elucidar, clarear em relação a esses fatos ocorridos aí nos últimos dias da ponte, que liga o bairro Capitais ao bairro Nações. Pois é, Jorge, a questão toda toda a polêmica começou com a inauguração dessa ponte e a colocação de uma placa lá. Como é que se deu isso? Por que foi feita essa inauguração? Porque o que a gente tem ouvido falar? Não pode inaugurar ou não deveria ter inaugurado uma obra que ainda não está... que não pode ser utilizada, que não está efetivamente a nível de ser utilizada. Então, não deveria ter sido feita lá a inauguração, colocado placa, enfim. Começou por aí, Jorge. Sim, o que a gente sempre mencionou, Odair, é a verdade verdadeira. A ponte é uma obra e os acessos são outra. Mesmo que elas se complementam, e aí entendo e conversando com várias pessoas, respeitando várias que entraram em contato conosco, e aí talvez sim, foi talvez equivocada a colocação da placa, não teve algum momento inaugural, não teve um evento, não teve uma festa, foi simplesmente através da finalização contratual com a empresa que executou a obra da construção da ponte e na sua concepção do projeto ela está finalizada de acordo com o que foi licitado, porque, como falei já anteriormente, uma coisa é a ponte e a outra agora são os acessos que complementam e que podem vir sim a ter uma segurança transitável em relação a essa nova ponte que liga o bairro Capitais ao bairro Nações. Diante disso, vendo realmente que gerou uma polêmica, que gerou divergências entre pessoas que até entendiam que de fato a ponte estava pronta, que poderia ser inaugurada e outras não, mas o nosso entendimento também foi como se ela não estava transitável, de fato, não existe a complementação, que de fato a placa talvez foi algo equivocado, nunca... tínhamos o desejo de simplesmente colocar a placa lá para ter o nosso nome registrado na história. Eu acho que o que de fato fica no entendimento e na memória das pessoas é o trabalho desenvolvido, tanto é que eu fiz questão de registrar também através de um vídeo que eu postei nas minhas redes sociais, que por exemplo a ponte que liga o bairro Dona Clara ao bairro Padre Martinho, uma ponte que nós iniciamos lá em 2017, no nosso primeiro ano de gestão, concluímos ela em 2019, ela não tem placa nenhuma, não foi feito nenhum momento inaugural, nenhuma festa, até porque nunca foi uma característica do nosso governo fazer grandes eventos, utilizar recurso público para essa finalidade. E como eu mencionei, a ponte lá do Dona Clara não existe placa nenhuma, não existe menção nenhuma. Então, diante desses fatos, sim, o nosso entendimento talvez foi sim, que foi equivocada a colocação da placa, que ao final do ano, talvez a gente quis deixar registrado a entrega oficial da ponte em si, que está concluída, obviamente que faltam os acessos, e por essa decisão, então, decidimos a retirada da placa e, obviamente, também, eu acredito que as pessoas acompanharam, que nós temos o projeto pronto da finalização dos acessos, inclusive já fomos, em conversa com o governador, solicitar esses recursos, até porque, primeiro, se licitou a ponte,
né? Deixar claro também que a localização, o traçado da ponte já é um projeto de mobilidade urbana do município lá da época, né, do ex-prefeito Valdir Ladolf. Então estamos falando aí de mais de 20 anos que essa ponte já havia sido projetada naquele local. E aí sim, com a licitação da ponte, a gente começou também a projetar, desenvolver os acessos, né, as ruas que seriam também utilizadas ali para melhorar o trânsito, a fluidez naquele local, tanto no bairro das Capitais quanto no bairro das Nações. E aí engloba, né, Rua Porto Alegre, a Rua Tiroleses, a Rua São Paulo, a Rua Florianópolis, a Rua Niterói, a Rua Goiânia, a Rua Cuiabá, né, a Rua Campo Grande, né? Então são várias ruas que estão englobadas nesse projeto e que foi desenvolvido à medida que a ponte já estava sendo construída. Então, essa diferenciação a comunidade precisa entender. A ponte é um projeto e os acessos é um outro projeto distinto, obviamente que se complementam, por isso nosso entendimento também foi que a ponte não deveria ter sido inaugurada sem antes ter a obra completa. É isso, né? Porque a ponte existe por uma finalidade, ligar algum ponto a outro, e isso ela não está cumprindo ainda, que é a finalidade da ponte. E prefeito, e ainda, ex-prefeito, desculpa, né? A gente ainda está no automático. Mas, Jorge, a gente sabe que ali, você citou várias ruas ali e que compreendem toda essa obra de infraestrutura para o acesso. Isso envolve, pelo que eu entendo e pelo número de ruas que você citou e pela necessidade que tem, isso envolve um recurso significativo. Você tem ideia de quanto recurso foi pedido para o governo do estado para a finalização disso? Nós solicitamos ao governador, né, 5 milhões de reais, acredito que é o montante necessário para a conclusão dessas obras, né, para pavimentação asfáltica, inclusive de vias que irão complementar os acessos, né, da ponte, que é a Rua Brasília ali também, na ideia de fazer toda uma reformulação ali em relação à Rua Tiroleses ou Avenida Aristiliano Ramos, a partir da Rua Tiroleses ser uma mão única e a Rua Brasília ser uma avenida secundária, né, de acesso de quem vem do centro em direção a Rio dos Cedros, e a Avenida Aristiliano Ramos, a partir da Rua Tiroleses, ser uma mão única em direção de Rio dos Cedros ou do bairro das Capitais ao centro. Então, foi esse valor que foi solicitado. Odair, importante frisar também que foi dado publicidade talvez de maneira errônea, né, e aí acaba surgindo dúvida nas pessoas, até porque os recursos que foram empregados na construção da ponte, eles vieram de uma operação de crédito que englobava outras ruas, né? Então, também nesse ponto se criou uma polêmica, muitas vezes a gente coloca de forma desnecessária, porque quando a gente emite uma opinião, quando a gente contesta também, né, na internet, que é uma plataforma aberta a todos, mas a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala. E aí sim, foi colocado de maneira também duvidosa que existia outros recursos que não foram empregados na ponte. Essa operação de crédito que foi buscada através do município de Timbó, junto à sua capacidade financeira, lá no projeto de lei aprovado na época pelo Legislativo, pela Câmara de Vereadores, já na sua concepção, no seu descritivo do projeto, já dizia ali onde o recurso deveria ser empregado. Então, além da ponte, né, que custou em torno de 8 milhões e 600 mil reais, depois teve a complementação ainda através daquele acesso ali do lado do bairro das Capitais, com a galeria que foi executada até para fluidez, né, das águas, numa possível enchente, né, para que melhore ali a fluidez também do Rio dos Cedros. Então, além dessa obra, está sendo empregados recursos na obra do complexo esportivo, na obra do mercado público, na pavimentação asfáltica da rua Tapajós, que já foi licitada, já tem empresa ganhadora, e também na drenagem do setor industrial. Então, são 5 obras que estão sendo utilizados recursos dessa operação de crédito que foi buscado pelo município já lá no ano de 2022, com a aprovação, né, da Câmara de Vereadores, do Legislativo, e aí sim obras que finalizaram, como é a questão da ponte, né, a ponte em si, e também outras que já que estão ainda em andamento,
como o complexo esportivo, como o mercado público, né, como a pavimentação da rua Tapajós, que deve iniciar aí num futuro muito próximo, e também a drenagem do bairro industrial. Importante também para fazer com que essas obras tenham a garantia dos recursos para o seu término. Então, esses recursos estão garantidos através dessa operação de crédito. Muito bem, e agora quem vai dar continuidade a tudo isso é a atual gestão, e a atual gestão, as próximas gestões. Prefeito, ex-prefeito Jorge Krieger, a gente tem a situação aqui também, para a gente concluir a nossa conversa, porque primeiro foi a polêmica da inauguração, foi a polêmica da placa, depois veio agora a polêmica da retirada da placa, porque aí surgiram, até a gente colocou na nossa enquete do dia de ontem, as pessoas voltaram e participaram, diante dos argumentos que a gente vinha ouvindo, a gente colocou na enquete aqui o seguinte, até passo o resultado aqui para você poder ter noção do que a gente colocou e o que as pessoas responderam, e até para você fazer o seu comentário em cima do próprio resultado que a gente teve aqui. A gente colocou aqui, qual a sua opinião sobre a atitude de Jorge Krieger retirando a polêmica placa de inauguração? Aí 53,4%, teve uma atualização aqui, que à medida que as pessoas votam vai atualizando, 53,4% disseram, independentemente de questões legais, não compete mais a ele esse tipo de ação. 29,2% votaram, demonstrou humildade e agiu corretamente. Tem 9% que diz não faria isso sem ter proteção de algum instrumento jurídico, ou seja, se o Jorge foi lá fazer isso é porque ele sabia que estava protegido por algum instrumento jurídico. Não ia fazer isso e depois ficar sujeito a alguma sanção penal. E a última, com 8,4%, pode responder por dano ao patrimônio público. Então, diante de você, o resultado dessa enquete de ontem, o que você tem para falar sobre isso? Olha, Odair, diante dos fatos, né, da polêmica que foi gerada e do nosso entendimento também, conversando com as pessoas e achando talvez que foi equivocada a colocação da placa, né? Mesmo tendo daqui a pouco o risco, né, por essa questão, e deixar claro que hoje, né, na condição de um cidadão comum, né, nós decidimos sim a retirada da placa. Ontem até inclusive também ali nas redes sociais eu vi uma publicação do nosso amigo, que também já foi aqui correspondente da Rádio Cultura, Leandro Sabino, e falou o seguinte: pior decisão é aquela que a gente não toma, né? Então, se de fato existe algo que estava nos incomodando, que estava gerando essa discussão, essa polêmica, né, foi resolvido, a placa foi retirada, né? Se tiver algum risco, o risco quem está correndo é o cidadão, né, Jorge Krieger, não tem problema nenhum, arco com as consequências disso, né? Frisando também que o custo da placa, né, nós fizemos questão de ressarcir o município com a entrega de sacolões, assistência social. E quero aqui ainda, Odair, deixar claro que não existe nenhuma queda de braço, né, com a atual administração, com o prefeito Flávio, com o vice-prefeito Rangel, né, onde a gente tem uma grande amizade. Nós estivemos em projetos distintos nessa última eleição, mas isso não muda nada, o respeito, a admiração, né, a torcida para que eles façam de fato um ótimo governo, né, para a cidade de Timbó. O Flávio esteve conosco no nosso governo quando nós nos reelegemos lá em 2020, né, estava no PSD, esteve na nossa coligação, se elegeu, né, foi buscar também uma possibilidade, até porque em respeito, né, e a fidelidade que nós tivemos do nosso ex-vice-prefeito Tuti, nós decidimos, né, e sabendo do desejo dele em ser candidato a prefeito, decidimos apoiar o Tuti, e o Flávio foi buscar uma possibilidade também de vir a ser candidato num outro projeto. Isso não há problema nenhum, isso faz parte da democracia e não existe nenhuma queda de braço, né? Nós respeitamos as decisões da nova gestão, né? Todas as decisões, todas as dúvidas, os esclarecimentos que estão sendo buscados, acho salutar. Nós iremos estar sempre à disposição para que as dúvidas sejam sanadas, para que as informações para a população possam estar o mais claro possível
E mesmo em relação a essa questão da ponte, né, não é uma divergência entre o ex-prefeito e a atual administração, muito pelo contrário, né, não existe nenhuma animosidade em relação a isso. Foi uma decisão própria nossa em relação à polêmica gerada e, de fato, reconhecendo que talvez a colocação da placa, mesmo a obra da ponte em si estando pronta, mas existe uma complementação necessária, que são os acessos, e aí por isso a decisão foi única, exclusiva e de responsabilidade nossa, a retirada da placa. Muito bem, Jorge, quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura, agradecer porque o Jorge, a gente entrou em contato, ele logo aceitou a vir aqui fazer esse esclarecimento, que eu acho bem importante ouvir dele a respeito dessa situação. Jorge, um abraço para você, sucesso. Obrigado, Daí, obrigado pelo espaço, né, para esclarecer essa questão, e só vou terminar também falando uma outra frase que me chamou a atenção. O Luciano Hang disse uma vez que tem pessoas que buscam soluções para os problemas, outras criam problemas para soluções. Então, se era algo que estava causando uma discórdia, e de fato nós não queremos isso, né, para a nossa população, a nossa administração sempre foi pautada por muito respeito e transparência, a decisão foi nossa. Quero aqui desejar a toda a equipe da Rádio Cultura e a todos os ouvintes um abençoado final de semana. Obrigado.